Vamos agora focar já na questão jurídica americana. Por que isso? O que eu tenho para trazer são coisas superficiais, que não traz muita solução. É que foi depositada nessa audiência, o que eles chamam de hearing lá nos Estados Unidos, que é uma audiência que teve terça-feira agora, no dia 23. Depositaram uma confiança enorme, esperanças de que haveria uma solução já definitiva para o caso lá nos Estados Unidos, ok? Pois bem, não é o caso. Então, eu vou falar primeiro de um aspecto que envolve o Jim Merrill e o Vanzeler. Então, surgiu alguma notícia aí que talvez não tenha tido muita repercussão, mas sabe como é que é isso? Então, qual foi a repercussão? É de que o Steven Bidar, ele entrou realmente com uma motion, como se diz lá, que nada mais não é movimentação ou movimento, de maneira nenhuma. Isso é uma petição, um requerimento, um pedido no juridiquês americano para que pudesse, é, digamos, quebrar o sigilo que existe entre advogado e cliente, ok? Então, o que isso quer dizer? Imagine quando você precisa de um serviço jurisdicional, você procura o seu advogado e você vai até ele e vai contar o seu caso. Você vai explicar para ele, olha, isso acontece assim, e em determinados momentos você revela questões pessoais que são amparadas pelo princípio basilar que existe dentro da ética, né, jurídica na relação entre advogado e cliente, que isso é de uma força sem precedentes, não pode ser quebrado, que é a questão da confidencialidade. A confidencialidade que existe entre cliente e advogado, quando nós falamos de pessoa individual, ela tem que ser preservada a qualquer preço, não importa a informação. Pode ser a informação mais comezinha que for, mínima, detalhe, não importa. Pode ser um relato de um almoço em família, mas pertence à individualidade da pessoa. Esse é um direito inalienável. Essa prática dentro do direito, não é? Esse valor, por assim dizer, ele não é um valor inegociável. Inegociável. O advogado responde, se ele quebrar isso de alguma forma, ele responde com toda a força da ética da OAB que possa será apenado, inclusive, pelo Código de Ética, em função de fazer esse tipo de quebra de sigilo, como se diz. Ok? Por que eu estou batendo nisso? É porque vocês, quando procurarem esse profissional, isso é um princípio basilar e inegociável. Ok? Isso é uma coisa. Vamos entender o direito individual da pessoa. Da pessoa. Então, o que houve? O Steven Bidar, ele pediu a quebra desse sigilo. Só que quando ele pediu isso, ele avançou. Ele queria avançar sobre a individualidade das pessoas. E o que quer dizer isso? Isso não pode acontecer. Porque ele tem poder, no Chapter 11, ele tem o poder de administrar o espólio, os estates, né, da empresa, ou seja, o espólio, o ativo que ficou da empresa, que está sob júdice, que está sob a responsabilidade dele, ele tem o pátrio poder. Como vocês sabem, o site da empresa saiu do ar. Não temos ainda a resposta, o porquê, quais as razões disso ter acontecido. Mas é o Steven Bidar que tem comando disso. Por que ele tirou o site? Não sei. Me perguntaram, você viu que saiu? Não tinha visto. Mas pouco importa, tinha um aviso lá que não tinha menor sentido. Se ele cortou despesa, se ele vai colocar outra coisa no ar. Não sei, nós vamos ter que aguardar, não dá para saber qual é o objetivo disso. Então, quem que fez aquilo? Certamente o Steven Bidar. Ou não renovou a assinatura, sei lá, do domínio, o que pode, a gente não sabe qual a razão ainda. Eu ainda não soube. Se eu souber, eu trarei a informação para vocês. Ainda não a tenho, ok? Então, o que acontece? O Steven Bidar, ele tem o poder, o pátrio poder hoje, sobre essas questões. Então, ele quer ter acesso a tudo. E tem o direito disso.
Então ele pediu para quebrar essa, digamos, essa confidencialidade. Abrir mão, ele quer ter o poder de abrir mão. Então ele pediu para si. Espera lá, veja, ele é administrador dos estates, da questão do espólio da empresa, não da vida das pessoas. É diferente. Então, ele representa o espólio da Telex Free INC, LLC e a Financial. Perfeito? Isso é determinado pela lei americana, mas não podemos confundir em ele querer interferir nos direitos individuais das pessoas envolvidas, seja quais forem. Não pode. Então, veja só, o pedido dele queria avançar nisso. Evidentemente que Vanzeller e Jim Merrill se opuseram. Eu teria meu posto, qualquer pessoa, vocês envolvidas, iriam se opor. E é preservado o seu direito individual. E eles conseguiram. Foi concedida essa oposição. Ok? Foi concedida. Mas em que universo? No universo do direito individual, tanto do Vanzeller quanto do Jim. E eles têm o direito disso. Porque eles têm os advogados individuais deles e ninguém pode interferir nisso e quebrar esse sigilo. De maneira nenhuma. Então, aí vieram algumas pessoas de má fé, falaram, quem não deve não teme. Por que não revela? Porque isso daí era para avançar as investigações com mais velocidade. Não se iludam, porque o objetivo será atingido sem nenhum problema. Porque o que interessa para o Stephen Pidar está à disposição dele. Inclusive o juiz foi claro nisso. Tudo que envolva essas pessoas e tiver relação com a Telex Free, ok. Eles nunca se opuseram a isso, nem Vanzeller e nem o Jim. Agora, assuntos particulares que envolvam assuntos pessoais deles, quanto pessoa, se envolve família ou não, isso daí eles não têm que falar nada para ninguém, nem para mim, nem para você que me assiste, nem para o juiz, nem para muito menos para o Dar, o Stephen Dar, nem para ele. Então veja, foi estabelecido sim um limite de avanço até onde ele pode interferir e abandonar, não é? Renunciar ao direito da confidencialidade da relação entre advogados e clientes. Perfeito? Então não tem nada dessa bobagem. É porque que não deixa, então tem alguma coisa errada. De maneira nenhuma. Tem que se defender os seus direitos individuais, seja qual for a acusação. Tudo tem um limite. Ok? Então não tem nada a ver isso, não é isso que vai mudar a realidade das coisas, não é isso que vai alterar absolutamente nada. Porque qualquer fato na esfera civil ou criminal que envolverem essas pessoas, no caso Vanzeller e Jim, se houver uma relação com a Telex Free, está liberado. Os caras não têm nada a esconder. Abriram tudo. Entendeu? Então isso é bobagem. Abriram tudo. Agora, existem coisas que são pessoais. Se envolver ele, a esposa, com a filha, tal, pera lá. Tem que ter limite.